Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao 18. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Você que encontrando, já fique sob seus pés, em reverência à palavra de Deus, amém? Deus vai falar com você hoje, pode ter certeza disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 1, do versículo 15 ao 18. Eu passo a ler, meus irmãos, para adiantar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo aqui acredita em Jesus? Todo mundo aqui conhece Jesus? Que bênção, que bom. Tem alguém aqui que duvida da existência do Senhor Jesus? Porque se você duvidar, esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Porque um dia todos nós não acreditávamos. Um dia todos nós estávamos vazios em saber quem é Jesus. E hoje nós estamos aqui para honra, louvor e glória dele. Graças a Deus. Existem muitas pessoas que têm uma imagem distorcida do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar. Isso é um espirro? Jesus amado. Na semana retrasada, eu e minha família, nós fizemos uma viagem, aproveitando as férias da minha esposa, e tem um lugar lá na pracinha de Cabo Frio que tem um famoso cachorro-quente. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E lá eles te dão um pão, colocam um molhinho, uma salsicha, e ali você se serve. Tem purê de batata, tem ervilha, não gosto de ervilha. Tem tudo que vocês imaginarem. Salpicão, vai falando. Tem azeitona, tem milho verde, tem uva passas. Gente, uva passa é comida velha, gente. É ovo de codorna, de tudo. O cachorro quente ficava com gosto de tudo, menos de cachorro quente. Era maravilhoso. Teve uma hora que eu falei com meu filho assim: Aleph, para. Aí o pai, mas não é o Aleph, é o Alex. Eu falei, mas não dá para ver seu rosto de tanta coisa que tinha. Sabe, meus irmãos? Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós fazemos assim com Jesus. Nós construímos Jesus em nossa mente. Nós viramos e, eu quero um Jesus amoroso. Aí você vai lá e pega, nossa, Jesus é amoroso. Então eu tenho um Jesus amoroso. Eu vou querer um Jesus amigo, fofinho. Você vai lá e pega Jesus amigo, fofinho. Justo. Justo, eu acho que isso aqui vai me fazer mal. Um Jesus que exige santidade. Isso aqui pode ser que dá problema para mim. Imagina comigo. Em um mundo com 80,3 bilhões de habitantes, cada um cria para si um Jesus diferente. Esses dias eu vi um filme de um Jesus super zen. Parece que fumou até um beck. Todo paz e amor. Né? E quem é Jesus para você? Alguns dirão que Jesus foi um grande profeta, e foi. Né? Outros dirão que Jesus estava muito à frente da sua existência. Foi um grande homem, forte em obras. Jesus foi um cara bacana. Mas não é só isso. Haverá aqueles que dirão que ele foi um homem que simplesmente revolucionou uma geração. E que até hoje nós ouvimos falar sobre Jesus. Existem aqueles
que vão falar que Jesus foi um curandeiro. Ele apenas fez milagres. Outros vão falar que ele não existiu, que é produto de uma criação para evitar um problema mundial. Aí criaram Jesus, criaram a Bíblia, criaram tudo isso que a gente aparentemente adora. Agora a opinião mais aceita, o ponto de vista mais aceito, eu até escrevi aqui, talvez seja a de que Jesus foi uma pessoa bondosa, e é bondoso? Claro que é. Que veio ao mundo para trazer paz e amor? É, sim. Sem jamais causar mal a ninguém. Eu gostaria de ler de novo, para frisar no seu coração. Talvez a mais comum seja de que Jesus foi uma pessoa bondosa, que veio ao mundo para trazer paz e amor, sem jamais causar mal a ninguém. Você concorda com isso? Não precisa ter medo não, gente. Ninguém concorda? Então você não concorda que Jesus é bom? Que Jesus ele veio no mundo para trazer paz e amor, e que não causou mal a ninguém? Então você concorda. Então por que você falou que não? Se isso é verdade, então por que ele foi morto? Tim Keller, ele escreveu uma frase incrível. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica a ameaça. Está vendo como é que a história meio que muda? Você sabe quem que é Jesus? Nessa frase, Tim Keller levanta uma questão de extrema importância. Se Jesus foi apenas um cara legal, como muitos afirmam, por que ele teria sido crucificado? Ou se Jesus ele era uma pessoa tão agradável, como o mundo vê, como algumas pessoas falam, por que ele foi rejeitado e condenado publicamente? Por que se um cara tão doce, um cara tão amável, amigável, ele foi rejeitado? Por quê? João, um dos discípulos de Jesus, ele descreve em seu livro a atitude cruel das pessoas que cercavam Jesus naquele tempo. Eu gostaria de ler com você. Está lá em João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 10 e 11. João, capítulo 1, versículo 10 e 11. É semelhante ao que nós lemos na abertura. Na minha Bíblia está escrito assim: aquele que é a palavra estava no mundo, presta atenção, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam ou rejeitaram. Por que eles não reconheceram Jesus? Por que eles o rejeitaram? Irmãos, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio isso, eu fico com uma ira cristã dentro de mim. Como que pode? A resposta para essas duas perguntas é muito simples. Porque eles não reconheceram e porque o rejeitaram? É porque Jesus, ele não era como eles imaginaram. Jesus, ele não veio da forma em que eles tanto desejaram. O povo daquela época desejava um Jesus poderoso em guerra, politicamente falando. Ele vai tomar tudo. É tudo nosso. E às vezes nós construímos essa imagem de Jesus. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Lembram do self-service? Nós queremos Jesus sim. Ninguém quer um Jesus que vai te corrigir, que vai chamar a sua atenção, que vai tirar aquilo que Ele te deu. Ou que não vai te dar aquilo que você tanto quer. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? O povo tinha criado uma ideia equivocada de Cristo. E quando Jesus veio, estava muito diferente. Puxa vida, chegou um homem simples. Um homem sem formosura alguma. Um homem experimentado como experimentado em trabalhos. Vocês lembram daquelas fotos do homem do sertão de Pernambuco? Aquele homem com a cara sofrida, a pele rachada. Jesus tinha aquela aparência, segundo Isaías. Ele era como uma pessoa que passa e você vira o rosto.
Não é esse Deus que nós queremos. Não é esse o Messias que nós tanto desejamos. Porque esse homem que entrou montado no jumento, ele não vai a Roma e tomar o poder. Isso não vai acontecer. E infelizmente ainda hoje muitas pessoas criam um Jesus que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o tema dessa palavra, Jesus não é aquilo que você pensa. Jesus não é aquela pessoa que você construiu na sua cabecinha e esse é o seu Jesus. Não é. Um Jesus de pelúcia, um Jesus, sei lá, good vibes, zen. Não é. Isso é extremamente perigoso. Ter uma concepção errada sobre Jesus, daqui a pouquinho você está negando, rejeitando. Nós precisamos ter uma concepção segundo a palavra de Deus, não segundo a nossa intelectualidade. Eu acredito que Jesus é desse jeito. É a mesma coisa a gente abrir aqui um espaço para a gente tentar definir a aparência de Jesus. Por não vermos, por não conhecermos, cada um vai falar alguma coisa. Não é verdade? É bem possível que nós criamos um ser na nossa mente, no nosso coração, e colocamos o nome dele de Jesus. Estamos adorando. Só não é de ouro e não tem uma aparência de bezerro. Mas estamos idolatrando um Jesus que não é o Jesus bíblico. Nós queremos ele, mas nós abrimos mão de todos os seus atributos de Deus, porque ele é Deus, ele é santo. Nada do que existe hoje teria existido se não fosse ele. Tudo foi criado por ele, a sua vida pertence a ele, você é dele. Você compreende isso? E às vezes nós andamos desgarrados, achando que somos donos dos nossos próprios narizes. É horrível falar isso no plural. Glória a Deus. Voltamos então à pergunta crucial: quem é Jesus? Eu anotei: Jesus Cristo, ele é Deus. Alguém tem dúvida disso? Em João, capítulo 1, versículo 1. Gostaria de ler novamente com vocês. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Aleluia. O Evangelho de João, segundo a teologia, é considerada a mais importante de toda a humanidade. Eu vou explicar por quê. Jesus escreve esse Evangelho no primeiro século, e os evangelhos sinóticos, que o Júnior explicou aqui na SEB, já estavam circulando nas igrejas por 20 anos. Quando João escreve esse evangelho, todos os apóstolos já estavam mortos, todos, martirizados, todos eles. E João, quando escreve esse evangelho, o motivo, ele bate de frente com uma doutrina herética, conhecida pelo gnosticismo, o nome gnosticismo, que praticamente, meus irmãos, varreram a fé cristã do mundo. O gnosticismo é resultado da fusão entre a fé judaica e a filosofia grega. Nos 3 primeiros séculos, a doutrina grega, ela se espalha pelo mundo. Até aí tudo bem, filosofia, não tem problema algum, né? Mas vamos ver o que está por trás disso. O pilar central da filosofia grega é o dualismo. O dualismo, ele afirma que a matéria, a carne, ela é 100% má, 100% corrompida, não presta. Você conseguiu entender? Já o espírito, ele é 100% bom, imaculado. Vocês entenderam? Até aí, aparentemente, tudo bem. Dessa forma, os gregos negavam as 3 principais doutrinas do cristianismo, que é a criação, a encarnação e a ressurreição. No caso, na mente do grego, olha que incrível isso, eles acreditavam que era impossível que Jesus Cristo fosse bom, porque ele era matéria, e é matéria. O fato dele não ser bom
pelo fato da matéria não ser bom, então ele não podia ser Deus. Então, no início do primeiro século, já estavam negando a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é Deus, não é Deus. Daí entra em cena o apóstolo João. E ele traz essas boas novas que está em suas mãos, defendendo apenas uma tese, que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Glória a Deus. Glória a Deus. E João, ele apresenta Jesus da seguinte forma. Você está com a sua Bíblia aberta em João capítulo 1, não é? Vamos ler novamente o versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Meu Deus, se isso não provoca uma alegria dentro de você, peça para o Senhor colocar um coração de carne em você, meu filho. Em nome de Jesus. Meu Deus. João nos diz logo no começo, no seu primeiro versículo, ele falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele afirma categoricamente que Jesus Cristo é Deus. Em outras palavras, Jesus não é apenas um homem bacana. Bacana é você. Você é gente boa demais. Carlinhos veio aqui 3 vezes trazer água. Ih, Jesus ele não é apenas bacana não, cara. Jesus é a pessoa mais importante desse mundo. Sem ele você não vai para o céu. Sem crer nele você já está condenado. Você consegue entender isso? Ai, gente, eu queria que todo mundo viesse aqui um dia pregar. É bom demais ver a carinha de vocês. Glória a Deus. Não que possamos extrair algo bom do caráter de Jesus. Jesus foi um bom líder? Claro que foi. Mas Jesus ele veio à terra por um motivo. Um motivo. Jesus veio colocar em prática o plano perfeito de Deus. Jesus ele veio para resgatar o homem que está preso no pecado, que está cativo do pecado. Ele veio para esse propósito. Ele é bom, é um cara bacana, é, mas ele veio para salvar você. E você precisa se expor a esse amor, a esse cuidado, a esse zelo. Não ache que você está nessa terra um pedaço de carne, moreninho ou branquinho andando. Deus tem um propósito na sua vida. Em nome de Jesus. Será que a sua vida vai resumir só nisso? Essa vida chata? Essa vida medíocre? Meu Deus do céu. Jesus veio para salvar a humanidade. Observe que João começa o seu evangelho dizendo no princípio. O que João está querendo dizer? Olha para o início. Olha para o relato da criação. Quando Deus disse haja luz e houve luz, o verbo estava lá. Você consegue entender isso? Antes que tudo fosse, Jesus estava lá. João estava falando assim, olha para trás, olha para o início. Antes de existir qualquer coisa, Jesus já estava lá. E aonde Jesus estava é um lugar de Deus.
Não é um lugar de qualquer pessoa. A gente não consegue lá no início. Jesus estava lá. Ele é Deus. Se você nega a divindade de Jesus, você nega a salvação. Só espera a morte chegar. E está tudo bem. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. João nos leva de volta ao princípio. Quando ainda nada existia. Quando a terra era sem forma e vazia. Meu Deus. João mantém firme o seu relato. Não somente em seu evangelho, mas também em suas cartas de 1 João, 2 João e 3 João. Ele sempre trata Jesus como aquele que é a palavra. Ah, que lindo isso. Existem vários relatos sobre Jesus na antiga aliança, vários relatos. Mas eu não estou aqui para provar para Jesus, para você que Jesus é Deus. Eu estou aqui para falar para você que Ele não é aquilo que você está imaginando que Ele seja. Amém? Ele não é aquilo que falam sobre Ele. Ele é aquele a quem a palavra se refere. Colossenses 1,15. O Filho é a imagem do Deus invisível. É o supremo sobre toda a criação. Mais uma vez eu te pergunto. Você conhece Jesus? Você sabe quem que é Jesus? Fica mais claro, não é, meus irmãos? Quando nós reproduzimos o que a palavra diz. E não aquilo que nós achamos. Segundo tópico que eu coloquei aqui, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus se revelou a nós dizendo que Ele é o caminho que procurávamos. Tem muita gente perdida aí fora, meus irmãos. Porque eles tentam encontrar no mundo a presença de Jesus, tentam encontrar no mundo o caminho e eles nunca vão encontrar. Porque Jesus, Ele afirma, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, meus irmãos. Isso precisa estar claro no coração de vocês, na mente de vocês. Precisamos de Cristo, o Cristo real, não o Cristo especulativo. Não o Cristo inventado. Não o Cristo que minha avó falou para mim. Minha avó falava Nazaré errado. Eu tento lembrar o que ela fala Nazaré. Eu não consigo. Um dia eu vou lembrar, eu vou falar para vocês. Jesus disse, mas falava outra coisa. E a minha avó contava tanta coisa. Minha avó conta que um dia eles fizeram um bolo para Jesus. Gente, eu falei, minha avó mentiu para mim. Ou mentiram para minha avó. Sabe, meus irmãos? Jesus não é um conto de fadas. Eu não quero um Jesus diluído de graça, de glória, de majestade. Eu quero o Jesus que a palavra de Deus fala que é. Jesus perguntou para Pedro, olha Pedro, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala com ele, olha, disseste bem. Porque quem te revelou foi o Espírito Santo. Pedro, ele não falou, Senhor, eu acho que o Senhor é, sei lá, um dos profetas que ressuscitou. Não, tu és o Cristo. Pedro, ele replica o que o Espírito Santo disse para ele, referente a quem ele era. Nós precisamos agir como Pedro. Porque senão nós acabamos adorando o anticristo. E eu vou explicar. Nesse anticristo do Apocalipse, não, calma, tá? O prefixo anti pode significar contra ou em lugar de. Existe uma pequena diferença, mas o sentido é o mesmo. Distorcer o Cristo real é você se opor a Ele. Se você cria uma imagem distorcida de Jesus Cristo, não é Jesus Cristo quem você adora. Não tem como confundir. Porque Ele é um só. Ah, Jesus, eu te adorei lá porque eu achei que você era... Não, Ele é. E pronto, acabou. Ele é. Ele é. De uma forma que não dá para explicar, nós fomos atraídos para esse caminho. Nós estamos falando que Jesus Cristo é o que, igreja? O caminho. Salmos capítulo 18, versículo 30. Gostaria de ler com vocês. Salmos capítulo 18, versículo 30.
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Quando Jesus ele falou, eu sou o caminho, Ele é o caminho perfeito. Nós não. Nós não. Nesse caminho, nesse trajeto, nós somos transformados, meus irmãos. Se você hoje ingressar nesse caminho, você não vai ser um super crente, não. É no caminho que você vai sendo transformado. Quando nós viajamos para Cabo Frio, meus irmãos, quem aqui já passou por uma praça de pedágio? Já? Vou explicar para vocês. Pedágio é um lugar onde eles roubam a gente. É mais ou menos isso. Você vai naquela viagem, parece um tapete, um asfalto bacaninha. Aí de repente eles fecham todas as rodovias e você é obrigado a passar ali e obrigado a pagar um valor. Você tem que pagar. Por aqui, Congonhas é um pouco barato, mas para lá, meu Deus do céu, caro. Tem lugar que não aceita cartão de débito, tem que ser dinheiro. Se você não tiver dinheiro, o que você faz? Não dá nem para voltar. Dá para voltar, John? Não dá. Nesse caminho, nesse trajeto, nós somos transformados. Eu coloquei que é como uma praça de pedágio. Mas aqui, tem uma diferença, você não paga, certo? Porque já foi pago. Passou que não vai falar heresia, não. Já foi pago. Mas todas as vezes que você passar por essa praça de pedágio, você precisa deixar algo. Está comigo? Está entendendo? O que você tem que deixar lá? Orgulho. Você tem que deixar nessa praça de pedágio a avareza, a timidez, a sensualidade, a mentira, a vaidade, o egoísmo, o atlético. A me zoar, que eu vou zoar também. Você precisa deixar tudo aquilo que não presta. Gente, respeita o pastor, que o pastor está pregando. Olha o que é que Hebreus capítulo 12, isso é escrito. Nós somos convidados a deixar os embaraços, como o escritor aos Hebreus registra. Olha que lindo, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existem etapas nesse caminho que você vai ter que correr também. Correr contra o prejuízo, contra o tempo. O pastor Elvis, ele fala muito, gente, eu tenho uma saudade daquilo que eu não vivi. Tenho saudade dos hinos antigos que vocês cantam. Gente, aonde que eu estava? E é uma verdade, nós estamos nesse caminho. Escorrega, tropeça, levanta, cai, mas levanta, mas continua. Em nome de Jesus. O percurso é nosso. Meu Deus. Não vai ser fácil. E quem é que disse que seria fácil? Eu acho que eles esqueceram de falar com a gente. Ó, você vai trombar com gente falsa. Você vai trombar com gente que não quer nada com a vida. Você vai trombar com dificuldade. E o problema é que a maioria das coisas que nos paralisam é pessoas. Não são coisas. Não são espinhos, porque graças a Deus a gente calça um sapato. Sei lá, rapa com inchado o chão. Mas no espinho você não pisa, mas em gente, meu Deus do céu. E olha que todo mundo deveria ir para o mesmo lugar. Precisamos ir para o mesmo lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem pessoas, e nós já fomos assim, que estão à beira do caminho. Imagina, raciocina comigo, o caminho, e aquele tanto de gente caminhando até o fim. De vez em quando passa por uns pedágios, aí você deixa um pouquinho de orgulho lá e continua andando. Mas parece que no meio do caminho, tem gente que pega a sua espreguiçadeira, é assim que fala? E está lá com uma aguinha de coco, um chapeuzinho, assistindo o espetáculo dos peregrinos.
Onde é que esse povo vai parar, gente? Oh, esse sol escaldante, e você caminhando, e você andando, problemas, e você andando, está sem dinheiro, e você está andando, o carro funde o motor, você está andando, e tem gente que fica lá sentado vendo, tadinho. Tem gente que... Nós já estivemos à beira da estrada também. Gente. Todo mundo caminhando, o povo andando, e a gente lá, vai lá, tadinho. Agora, quando uma coisa aperta, aí você vai lá, pega a sua espreguiçadeira, coloca debaixo do braço, dá uns 10 passos, mas daqui a pouco você para na primeira sombrinha. Irmãos, nós estamos num caminho sem volta. Se você foi aceito por Jesus, meu querido, vá até o fim. Jesus, ele falou aquele que permanecer até o fim. Não falou até depois da manhã, até 2026, é até o fim. Esse até o fim pode ser daqui a pouco. Talvez não vai dar tempo de comer esse cachorro que a gente está lá em cima. Jesus volta. Eu não vou cansar de falar isso, meus irmãos. Não vou cansar de falar. Já teve gente que mandou um recado para mim, pastor, você só fala isso. Isso. Glória a Deus. Existem também aqueles que passam nas praças de pedágio e não deixam o que deveriam deixar também. Vocês já viram aqueles vídeos dos caras que passam a milhão? Todos os pedágios têm uma área de escape também. O carro está com defeito, está sem freio. Você joga para a direita, eles ficam avisando as placas. Aí você vai e passa direto. Aí você não deixa orgulho, e está indo. Não deixa mentira, e está indo. E vai passando, e vai passando. Aí quando chega lá no final, tá ocupado, cheio de bagagem, cheio daquilo que ele deveria ter largado lá atrás. Gente, que exemplo bacana, viu? Deus é maravilhoso. Larga tudo, meu irmão, que te atrapalha. Todo embaraço. Sabia que essas coisas são fúteis? Coisas tão insignificantes. Vai te impedir de acessar aquilo que Jesus já pagou. Sabe? Começa a abandonar aquilo que te impede de ser reconhecido como filho. Parece ser doído, mas não é não. Não é não. Eu acho que dói mais você ser queimado e a morte fugir de você, e você clamar e não ter morte. Isso que é ruim, isso que dói. Em nome do Senhor Jesus. Voltando à pergunta crucial, quem é Jesus? Jesus Cristo é a verdade. Glória a Deus. Jesus se revelou a nós dizendo que Ele é a verdade que tanto buscávamos. Nós não podemos resistir à verdade. Olha, se você resiste à verdade que é Jesus, você resiste à salvação. Jesus Cristo é a verdade, meus irmãos. Ele não falou da boca para fora. Ele falou, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem um caminho que te livra do inferno se não for Jesus. Tem que ser por Ele. Não é porque eu quero. Se eu fosse Jesus, todo mundo ia entrar no céu. A pessoa deu um sorriso para mim e está dentro. Nossa, é gente boa. Entra, bora. Eu ia livrar todo mundo do inferno. Aí ia virar outra bagunça lá no céu. Mas Jesus, Ele pela misericórdia dEle, Ele já pagou até o seu acesso ao céu. Agora é você, é santidade, renúncia. Não tem como nós acessarmos o nosso destino final se nós não renunciamos às nossas vontades, o nosso pecado. Você está compreendendo isso? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. 1 João, na epístola, 1 João capítulo 5, versículo 20. Já estamos acabando, viu, irmãos? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, quando permanecemos no caminho
E esse caminho que é Jesus, nós estamos firmados na verdade. João fala com veemência que se conhecermos aquele que é verdadeiro, estamos naquele que é verdadeiro. João, além de testificar que Jesus Cristo é Deus, ele testifica que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é o caminho e que Jesus Cristo é a vida. Mas olha o que João fala lá no livro de Apocalipse. Deixa eu adiantar aqui, meus irmãos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, tem ninguém assim não, tem, irmão? Misericórdia. Que cometeram imoralidade sexual, os que praticaram feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é a morte, é a condenação eterna. Porque o inferno também, ele é eterno. Mas para a gente finalizar aqui, meus irmãos, João, como eu disse, além de testificar que Jesus Cristo é Deus, ele transmite tamanha alegria em 3 João capítulo 4. Gostaria que vocês lessem comigo. 3 João 4. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. Não tenho uma alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Meus irmãos, de verdade, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Eu não sei qual foi a imagem que você criou do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele já é uma imagem que foi criada pelo próprio Deus. Nós podemos aceitar tudo que Jesus Cristo é, mas nós precisamos aceitar todos os seus atributos de Deus. Porque ele é Deus. Ele é amor, mas ele é justiça. E assim, o melhor de tudo é que ele nos conhece. Ele sabe o tanto que você tem se esforçado. Ele sabe da decisão que você precisa tomar hoje, até hoje você não tomou. Ele sabe o tanto, tão bom que você é, mas ser bom apenas não basta. Ele sabe o tanto que você tem fugido dele. E de repente ele te trouxe numa igreja tão pequena. Porque tem gente que tem uma certa dificuldade de repente o pastor chama lá na frente, mas a igreja é muito grande, e ele te trouxe para uma igreja que é um miolinho assim, ó. E você precisa tomar uma decisão na sua vida. Não tem como fugir do Senhor que tudo vê. Não tem como, meus irmãos. Talvez o Senhor trouxe à existência o Luca para promover esse encontro. E a gente não sabe. Foi simplesmente Emanuele, mas o Paulo que namorou e nasceu um bebê. Não, é o Senhor colocando todo mundo no mesmo lugar para fazer algo específico. Vocês entendem, meus irmãos? Às vezes o Senhor, ele tem que nos balançar para a gente acordar e entender que a nossa vida não tem sentido sem Ele. É só o Senhor quem faz isso. E a cada dia que passa, nós nos tornamos indesculpáveis. Eu conheço boa parte da igreja, porque eu trato com amigos aqui, eu me esforço para estreitar os laços. Mas existem pessoas aqui que eu não conheço. E que bom. Toma uma decisão na sua vida. Eu não quero chamar você para fazer parte dessa igreja, para falar que nós somos uma igreja grande. Não, mas arruma sua vida em nome do Senhor Jesus. Enquanto a vida é esperança, enquanto está respirando, o coração batendo, dá tempo de arrumar a sua vida. Porque uma vez o Espírito Santo falou ao meu espírito que Jesus ele não vai levar ninguém que tem aparência de crente. Ele vai levar cristão. Só entrarão no céu pessoas que foram lavadas e remidas em seu sangue. Vocês acham que Jesus morreu para você entrar no céu de qualquer jeito? Não. Não. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê força e sabedoria
para você ver que nós não passamos de um sopro. Estamos aqui, daqui a pouco nós não estamos. E quando a gente acha que nós temos tempo, na hora que você vai ver, tem um pastor que minha esposa me mostrou, em novembro ele estava numa conferência, e hoje ele está com câncer, tadinho. Está numa situação complicada. Um grande homem de Deus. Não vamos esperar as coisas piorarem, não. Nós temos vida. E o Senhor, Ele sempre nos chama para fazer parte do grande dia, porque haverá um dia em que não vai precisar da gente ficar convidando as pessoas para o culto. Vamos lá cultuar o nome do Senhor Jesus. Parece que a gente está barganhando, implorando. Deveria ser ao contrário. A gente deveria controlar a entrada de pessoas. Calma, calma. Ou então criar um outro culto em outro dia, ou em um outro horário. Mas parece que Jesus perdeu a credibilidade. Vocês entendem isso, meus irmãos? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim, oh. E já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim, cantemos sim. E já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus.